Bom, pessoal, eu desenvolvi esse projetinho aqui em VB.NET, né, versão 2010, para exemplificar para todos vocês como funciona a gravação de dados em uma tabela de um banco de dados usando uma estrutura de repetição. Então, como um exemplo desse tipo de programa, né, eu utilizei aqui um banco de dados, né? Então construí um banco de dados aqui chamado teste MDF. Tá? Dentro dessa tabela teste, eu criei aqui, por exemplo, itens de vendas. Eu criei uma tabelinha ali que ela vai gravar os dados que eu tenho numa list box aqui dentro desse meu formulário, dentro desse meu projeto aqui que eu tenho desenvolvido no VB. No que se baseia praticamente e qual é a necessidade desse programa para nível de aprendizado de vocês? Eu tenho, por exemplo, uma tela de vendas, por isso até eu dei o nome até coincidentemente aí de itens de vendas, né? Eu tenho dados de vendas, onde eu tenho o número da venda, a data da venda e tudo. E ali naquela tela eu tenho os itens vendidos. É uma relação de produtos que eu tenho para serem gravados referente àquela determinada venda. Então eu tenho lá o código do produto, a quantidade que foi vendida daquele determinado produto, o valor dele unitário, né, quantidade aí eu tenho o subtotal que foi vendido, ou seja, é uma série de dados que eles, né, relacionam todos os dados da venda, todos os itens que foram vendidos. Então, para isso, o que eu fiz? Eu montei essa estrutura de repetição que na hora que eu der um clique no gravar, a título de exemplo, ele vai gravar um dado só de cada um dos itens da minha venda. Então, por exemplo, aqui vamos supor que isso aqui foram assim, códigos de produtos que eu tinha. Só um detalhe para esse projeto, selecionando esse objeto aqui, o list box, eu só para como é para exemplo mesmo, eu vim aqui na propriedade itens dele e coloquei esses valores 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu logicamente numa tela de vendas, né, numa outra tela qualquer, muito provavelmente o usuário tem inserido esses valores, né? Neste exemplo aqui, o que eu fiz? Eu, programador, atribuí os valores de itens, né, para essa list box. Então, no momento que eu der o clique no gravar, o que ele vai ter que vir aqui fazer? Ele vai ter que se conectar ao banco, se conectar à tabela, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o item 1 gravar, o item 2 gravar, o item 3 gravar, o item 4 e o item 5 e gravar. Né? Ou seja, ele vai pegar esses números que eu tenho dentro da list box e gravar dentro dessa tabela de vendas. Então vamos olhar aqui, ó, mostra dados da tabela. Né? Não tenho dados aqui, um detalhe importante, essa versão minha do VB, ela está em português porque fui no site da Microsoft e peguei uma biblioteca lá que converte, né, a língua aqui do VB meu para português. Então você vê que eu não tenho produto nenhum gravado. Qual vai ser a funcionalidade então? Vamos lá. Então na hora que eu rodar esse programa, você vai ver que na hora que eu der o clique no gravar, nessa tabela aqui ele vai receber o 1, 2, 3, 4 e o 5. Vou rodar o programa, né? Rodando aqui. Tá aí o programa rodando e agora eu vou dar um clique. Clicando aqui, aí ó, aí eu programei também para aparecer essa mensagem, a gravação realizada com sucesso, ok. Você vê que aí eu poderia ter feito aqui para limpar os itens, né, limpar a tela e tudo mais, mas como, né, mais uma vez reforçando isso, é um exemplo para facilitar aí, né, futuras programações, né, de quem possa interessar nesse vídeo, para pegar itens de uma caixa de listagem e gravar numa tabela. Então vamos lá. Parei o programa, vamos ver como é que funciona. Vamos ver primeiro aqui se gravou esses dados, né? Se esses dados foram gravados na minha tabela. Então vamos mostrar aqui os dados da tabela e aí eu tenho o resultado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso vir aqui apagar, rodar de novo o programa. Inclusive tem um detalhe importante que como no momento da construção dessa tabela, vou até mostrar aqui, ó.
Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Aqui, ó, quando eu criei esse campo, ele é do tipo inteiro. E eu não criei ele como chave primária, tá? Então, ou seja, ele permite, essa tabela aqui nesse campo, ele permite dados redundantes, repetidos, né? Ou seja, não vamos ter problema se eu clicasse 4, 5 vezes nesse botão gravar, que ele ia gravar, né, várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Bom, como ficou a programação para isso? Primeiro, né, eu importo aqui a biblioteca do SQL Client, né, que possibilita eu trabalhar, manusear dados nesse banquinho de dados que eu tenho aí do lado, né, chamado teste MDF, que foi criado na estrutura do SQL Server, né? Então, por isso SQL Client, data.sql Client. Essa biblioteca permite o manuseio de dados do SQL Server, né? Bom, aí o que eu fiz? Eu criei aqui uma variável chamada caminho que vai guardar o caminho do banco, só reforçando isso em outras videoaulas que eu falei. Como é que eu sei a respeito desse caminho aqui que eu estou criando e colocando ele como string aqui, ó? Isso aqui é o valor desta propriedade aqui, ó. No VB em inglês de vocês deve estar aí connection string, que é cadeia de conexão, tá? Essa cadeia de conexão, se você passou não sei se vocês perceberam, se eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele mostra aí para mim toda a string, é essa que eu coloquei lá. Como é que você faz? Você vem aqui na propriedade, parece que ela está desabilitada aqui, mas não está, ó, aqui, ó, dentro da caixinha de propriedades aqui do banco de dados. Isso são propriedades do banco. Percebam aqui, ó, eu tenho o banco, teste MDF, sendo representado aqui as propriedades desse banco de dados. Então eu tenho aqui a string, a connection string dele, que é a cadeia de conexão. Então eu vou copiar isso daqui. Tomem muito cuidado para não excluir nada dali. Eu vou dar um Ctrl C aqui e aí eu venho e coloco ela nesse ponto aqui. Tá? Só um dado importante, se você não tiver salvo o projeto, usando desse procedimento que eu acabei de fazer, muito provavelmente vai vir uma aspas aqui, ó, antes do caminho do banco de dados, onde está o banco de dados gravado, tá? Então, é necessário tirar essa aspas daqui, ó, e deixar livre, como está o meu aqui, ó, nesse exemplo, ó, tá vendo aqui, ó? Eu não tenho aspas, esse trecho da minha string não está envolvido entre aspas, ele está livre. Eu só tenho aspas no início e no final aqui da string de conexão, tá? Bom, defini o caminho, aí o que eu vou fazer? Eu vou criar, quando eu clico no botão gravar, eu criei esse flagzinho aqui, essa variável, para dizer lá na frente eu já vou explicar para qual foi a utilidade dela aqui. Então, o que eu fiz? Aí criei uma rotina de tratamento de erro, um try catch aqui, né? Que ele vai, se porventura der erro em algum trechinho dessa programação, que é responsável, esse trechozinho aí é o responsável para gravar aqueles dados que eu tenho na list box dentro da minha tabela itens vendas aí. Então, o que eu faço primeiro? Eu crio um objeto conexão, né, informando para ele o caminho do banco de dados, que é esse que eu defini aqui em cima. Tá feito aqui, ó. Isso já foi feito aqui. Em seguida, o que eu faço? Eu crio um objeto chamado comando, que ele vai ser responsável, será o responsável pela linha do SQL que vai incluir o registro na tabela, ou os registros na tabela, né? Eu não tenho uma instrução SQL, lembrando isso, que eu pegue todos aqueles itens da lista e grave de uma só vez no banco de dados. Eu não tenho como fazer isso, tá? Eu tenho que fazer isso passo a passo. Ou seja, por isso eu criei então uma estrutura de repetição, que ela vai de 0 até a quantidade de itens menos 1. Ou seja, do primeiro item da lista até o item N, né? Lembrando aí, para
para fazer lembrança disso daqui, a list box é o primeiro item, o número 1 que eu tenho lá dentro da list box, ele está na posição 0. Por isso eu iniciei o X aqui com 0. E count, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, mas o 5 está na posição 4. Então, a quantidade de itens menos 1, ou seja, eu tenho 5 itens, menos 1, 4. Então, vai dar 0 até a 4, são 5 itens. Ele vai percorrer aqueles itens que eu tenho na list box. E aí eu falo para ele o seguinte, ó, abra a conexão, ou seja, abra o banco e vamos construir, ou seja, nós vamos pegar o primeiro item da lista para gravar ele na tabela. Então, o que você vai fazer? Insert into itens vendas, que é o nome da minha tabela, ou seja, eu vou inserir na tabela vendas, no campo code produtos, que é o campo que eu tenho dentro dessa tabela aqui, ó, code produtos. Qual o valor? Aí eu vou pegar o item, o primeiro item da lista. Lembrando lá dos ensinamentos de list box que a gente já viu em outras videoaulas aí, a propriedade itens acompanhada do parênteses x, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o texto do item, se o x está valendo 0, do item 0, que é o número 1. Então eu vou inserir esse primeiro valor, o 1, dentro da minha tabela, né, de itens vendas, né? Só lembrando aqui que eu abri o parênteses antes do values aqui, aí coloquei o primeiro item da lista, que é o número 1, e aí tem que fechar aquele parênteses que eu abri depois. Fechado, montei a string de SQL para ela ser executada, ou seja, para de fato esse insert ser executado, eu tenho que escrever esse comando aqui, ó, comando.execute nonquery, ou seja, ele vai pegar o número 1 e gravar na tabela. Gravou, só que eu ainda tenho o 2, o 3, o 4 e o 5 gravado. Aí o que ele faz? Fecha a conexão, ou seja, fecha o banco. Next, o X passa a ser 1, né? E aí ele vai pegar o segundo item da lista. O 0 é o primeiro, o segundo é o número 1. O item 1, que é o número 2. Aí ele abre de novo a conexão com o banco. E aqui ele vai reconstruir essa instrução SQL aqui, ó. Ou seja, insira na tabela itens vendas. Novamente, no campo código produtos, os seguintes valores. Qual o valor? O LST itens 1, que é o número 2 que está na lista, né? Ou seja, o número 1 aqui é o 0, o número 2 é o 1, né? Então ele vai pegar o item 1, que é o número 2, e já está com a string de SQL novamente reconstruída para gravar esse registro 2. E aí eu falo para ele, executa então a instrução SQL construída na linha anterior. Ele vai e executa, grava o número 2. Gravou o número 2, fecha a conexão, dá um next e volta novamente aqui no topo da estrutura de repetição, onde vai passar para o item 3. O item 3 é o número, o 0, 1, 2 e o 3. Ou seja, estou no item 2 da minha... na verdade é item 2, né? E número 3, que é o próximo número da lista. E assim ele vai repetindo essa estrutura, essas linhas de comando nessa estrutura de repetição, até gravar o último item, que é o número 5. Após feito isso, né, o que eu vou fazer aqui? Quando eu criei, só um detalhe agora a respeito do flag, que eu tinha falado que eu ia mencionar sobre ele num trecho da programação. Quando eu crio uma variável, aí uma variável, criei ela como inteira, ela está valendo 0. Se porventura ocorresse algum erro aqui dentro, ele ia jogar essa mensagem aqui, né? Ou seja, mostrar para o usuário, para não travar o meu programa, porque quando você usa o try catch, ele não trava mais o programa, né? E aí eu tenho que mostrar qual foi o erro que ocorreu, né? Pedir para o usuário procurar a equipe de programadores, de desenvolvedores do sistema. Você pode pôr isso aqui no texto, né, da mensagem e tudo. E aí eu falo para ele, ó, muda o valor do OK para 1. Só que tem uma coisa, se ele não entrou aqui, esse OK não vai ser 1. Ou seja, que deu tudo certo. E se deu tudo certo, aí ó, OK está valendo 0.
Se o OK está valendo 0, e aí sim eu falo para ele que a gravação foi realizada com sucesso. Ou seja, com esse trechinho de programa eu consigo então percorrer os itens de uma caixa de listagem e ir gravando, né, sequencialmente esses dados dentro da minha tabela de itens vendas. Tá bom? É um videozinho, como vocês notaram aí, curto, mas necessário para os que têm pouca experiência com banco de dados. Pessoal, vou deixar uma informação assim, bastante importante para todos que queiram trabalhar com banco de dados, seja lá em qual linguagem for. Aqui está sendo exemplificado, né, no VB.NET versão 2010, funciona no 2017, funciona no 2008, vai funcionar em qualquer versão isso daqui. Importante é você conhecer as sintaxes de comandos SQL, tá? É muito importante quando você trabalha com qualquer linguagem que seja, o manuseio de dados dentro de banco de dados, gravar, consultar, excluir, alterar, você precisa saber, conhecer um pouco mais das sintaxes desses comandos, tá bom? Isso vai facilitar bastante na hora de trabalhar dentro de qualquer linguagem de programação, aqui especificamente dentro de VB. Espero que tenham entendido aí como funciona essa estrutura de repetição e que tenha ajudado em alguma coisa aí na vida profissional aí, né, no início da vida profissional de programador voltado para banco de dados aí, tá bom? Boa sorte, bons estudos para vocês.